Mercúrio entra em peixes e eu resolvi falar de criatividade. Muita gente pede vídeo para que eu faça de astrologia e criatividade. Eu vou fazer apenas a parte 1 de criatividade, que tem bastante informação para analisar sobre criatividade. Como que a gente avalia a criatividade através do seu mapa natal ou através da astrologia? Para a gente falar de criatividade, a gente tem que falar de alguns planetas. Vênus representa tradicionalmente criatividade, todos os seus talentos, certo? Vênus representa também relacionamento, Vênus representa o que te dá prazer. Muitas vezes, os seus hobbies e as suas paixões te dão de alguma maneira prazer. Então, Vênus está sempre envolvido, sempre em criatividade. Pessoas criativas têm Vênus legal ou forte no mapa. Mercúrio, por que Mercúrio? Mercúrio representa a sua forma de raciocínio. Mercúrio representa o seu lado lógico. Mercúrio representa também a sua forma de expressão. A expressão é um termo amplo. Pode ser a sua forma de escrever, a sua forma nos tempos atuais de digitar, comunicação, suas mídias é representado também por Mercúrio. Então, Mercúrio também está envolvido. A Lua, por que a Lua? Porque a Lua representa a sua mente. Se você é uma pessoa quadrada, fechada, sabe, muito crítica de si mesma, que não acredita em nada, com certeza isso vai afetar a sua criatividade. Então a Lua também está envolvida na criatividade. E o Sol, por que o Sol? Porque o Sol representa normalmente o seu poder, expressão, autoestima e criatividade em geral. Então esses planetas estão envolvidos todos em criatividade. Então, se você tem uma combinação desses planetas e signos legais, criativos, você com certeza é uma pessoa criativa. Alguns signos também são criativos, eu vou citar alguns deles. Leão. Leão, todo mundo sabe que é um signo. O leão tem a capacidade de atuação. É muito interessante, mas não é atuação apenas de ser um ator, uma atriz, estar no palco. O leão traz um negócio dentro dele de representação. Então ele se posiciona e se coloca no mundo de uma maneira muito bonita, né? Ele te convence, ele traz com ele um magnetismo muito legal. Então o leão está envolvido aí, todo mundo sabe disso. Peixes é um signo altamente criativo. Eu vou falar depois dos elementos, como que você pode acessar a sua criatividade de acordo com os elementos. Câncer totalmente artístico também, esse é um signo aí muito vinculado, e Libra também. Então, esses signos, eles são signos artísticos, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso. Vamos falar das casas agora. As pessoas acham que só existe a casa 5 quando a gente fala de criatividade. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque a casa 5 ela tem uma associação com o leão, ela tem uma associação com o sol, porque casas são coisas diferentes dos signos. E a casa 5 fala de tudo que te dá prazer. Então, o prazer pode ser a sua vida sexual, pode ser o seu romance, pode ser os seus filhos, que é uma extensão da sua criatividade. A casa 5 pode ser uma festa, uma diversão, também representa esportes, atividades especulativas e também representa estudo. Então, a casa 5 ela é altamente artística e criativa. Então, ela também está envolvida, mas existe outras casas também. A casa 12. A casa 12 altamente artística para as pessoas. Normalmente, escritores, quase todos, assim, que realmente escrevem, eles têm planetas na casa 12, né? Então a gente fala desses planetas, Vênus, Mercúrio, Lua, o Sol. Por que a casa 12? Porque a casa 12 é uma casa que você acessa o seu inconsciente. Muitos escritores, né, que escrevem romance e tudo mais, eles têm que acessar o inconsciente para eles conseguirem, né, fazer aquelas ideias e tudo mais. Então a casa 12 está envolvida. A casa 1 também. Por que a casa 1? Porque a casa 1 fala de você. É claro que a casa 1, de repente, tem uma energia mais primitiva, uma energia mais assim individualista, mas a casa 1 também está envolvida na criatividade, e a casa 3. A casa 3, quando eu digo, é o eixo, né? Eixo casa 3, casa 9. Por que essa casa? A casa 3 fala das suas ideias. Para você ser uma pessoa criativa, é óbvio que você precisa ter alguma ideia dentro aí da sua cabeça. Ah, eu posso fazer isso. Ah, eu descobri isso aqui. Eu faço um desenho.
A casa 3 também fala disso, de mãos, né, coisas manuais e tal, quase que eu esqueço. Então a casa 3 também está envolvida e a casa 9 fala mais assim de publicações, coisas maiores, estudos. Então a casa 9 ela também está envolvida. Antes de continuar nesse vídeo, eu queria passar uma informação que eu me esqueci. Existem vários tipos de criatividade. Vamos deixar isso claro de frente. Você pode ser uma pessoa criativa no sentido mais artístico, você pode ser uma pessoa criativa na sua comunicação. Então há vários tipos de criatividade, principalmente hoje. Por isso que esse vídeo é apenas a parte 1. E por fim, a pergunta que todo mundo quer saber. Laís, como que eu posso ativar a criatividade pelo meu mapa natal? Eu vou falar através dos elementos. Eu já até escrevi alguns textos sobre isso. Elemento fogo. Então vamos supor que você tenha planetas no elemento fogo, você se considera uma pessoa criativa, pioneira, com ação e tudo mais. Então elemento fogo, né? Áries, Leão, Sagitário. Minha recomendação para você acessar a sua criatividade é atividade física. Você precisa queimar. Então, se você tem elementos aí no fogo, no seu mapa, atividade física, sem sombra de dúvida, é uma recomendação para você. Na verdade, é assim, ficar em movimento e tudo mais. Elemento ar. O elemento ar é extremamente intelectual, mental, eles são muito criativos através da mente, através do intelecto. Então a gente fala de Gêmeos, Libra, Aquário. Minha recomendação para vocês é a mente, sempre. Então quanto mais você estudar, faz workshop, lê livro, envolvimento com pessoas, né? Porque o elemento ar, ele quer essa coisa, o ser humano, psicologia, a humanidade, comunicação. Então, comunicação, na medida que você interage com a sociedade, né? O elemento ar é altamente social. Então, na medida que você interage, você começa a ativar a sua criatividade. De repente, faz uma parceria, chama alguém para trabalhar com você, para conversar com você. Muitas pessoas têm ideias através de uma simples conversa. Elemento água, então a gente fala de Câncer, Peixes e Escorpião. Minha recomendação para você ativar a sua criatividade. Ouça a sua intuição. Passe tempo sozinho, por favor. Se você tem elemento ar aí no seu mapa, quer se relacionar, tal, sentimento, faça isso. Mas aí você dedica um tempo aí para você ficar isoladinho, na sua, na paz, vai passear sozinho, né? Dá uma volta lá sozinho, fica contemplando a natureza, que você vai acessar a sua criatividade. Elemento terra. Eu acho que o elemento terra é o que, para acessar a criatividade, ele sente o maior desafio. Por quê? Porque elemento terra representa o chão, ele é muito vinculado assim, coisas reais, coisas práticas, né? Então eu penso que para o elemento terra atingir e acessar a criatividade, ele precisa estar envolvido no cotidiano, ele precisa estar com os pés no chão, ele precisa estar envolvido em coisas práticas. Então vamos supor que você tem a terra aí forte no seu mapa, aí você vai lá para o seu trabalho, aquele trabalho, sabe, rotineiro, que você sabe o que vai acontecer e tudo mais, isso é terra. E aí você fica ali, né, naquela rotina e tal, não sei o que, aí de repente você tem uma ideia. Só que a sua criatividade, ela é vinculada à praticidade. Então você pensa assim, eu posso criar uma cadeira, porque uma cadeira vai ajudar alguém para sentar, que não sei o que não sei o que lá, porque tem madeira. Então, assim, é uma criatividade muito racional, é muito A mais B. Ela é muito simples. Se pudesse falar uma palavra, eu acho que seria isso. E também o que eu acho que ajuda o elemento terra para acessar a criatividade é a questão material. Quanto mais você estiver envolvido no material que tem a ver com praticidade, mais você consegue acessar a sua criatividade. Está aí, parte 1, criatividade e astrologia. Se você gostou, se inscreve no canal.